Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Casares manda recado para a torcida do São Paulo sobre reforços, atento no mercado. Presidente do Soberano garante que clube ainda busca por novas contratações. Expectativa lá em cima. O São Paulo tem um compromisso fundamental para a sequência da temporada 2024. Nesta quinta-feira, 15, o tricolor paulista encara o Nacional Uru em Montevidéu às 19 horas, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo faz uma boa campanha. A equipe comandada pelo técnico Luiz Zubeldia soma 38 pontos e ocupa a quinta posição na tabela, 5 pontos atrás do líder Botafogo. Torcida quer reforços. Apesar da boa fase, o elenco do Soberano não é dos mais vastos. Com muitos jovens jogadores revelados na base, a torcida teme que o plantel seja curto para uma temporada com número inflado de jogos. Muitos tricolores têm pedido nas redes sociais a contratação de laterais. Outras posições consideradas carentes pela torcida são volante e meia atacante. Resposta de Casares. Em resposta aos pedidos da torcida do São Paulo, o presidente do clube Júlio Casares mandou um recado e garantiu que o clube segue atento ao mercado da bola em busca de reforços. O mandatário também citou as contratações feitas no início deste ano para reforçar a postura ofensiva do tricolor no mercado. O São Paulo está sempre atento no mercado. Eu me lembro no começo de 2024, tínhamos acabado de ganhar o título da Supercopa e trouxemos o Eric, o Ferreirinha, o Bobadilla, Luiz Gustavo. O São Paulo está atento a reforçar dentro de um critério de responsabilidade, disse Casares. São Paulo recebe sim, do River Plate para a contratação de Enzo Dias por 21 milhões de reais. A equipe argentina topa fechar acordo por essa quantia, no entanto, o São Paulo não tem aporte financeiro para fazer esse investimento no momento. Notícias do São Paulo. O São Paulo segue a busca por um lateral esquerdo após não conseguir ter sucesso em outras operações no mercado da bola. Com isso, Enzo Dias do River Plate virou alvo segundo Valentino furlando o gol. Aos 28 anos, o argentino Enzo Dias custa cerca de 4 milhões de dólares e o River não deve segurá-lo por uma proposta próxima a esse valor. O atleta era titular até a chegada de Marcelo Gallardo, mas será usado para levantar grana. O valor pedido pelo River Plate chega em 21 milhões de reais na cotação atual. Com algumas questões financeiras a serem realizadas para pagamento de dívidas e fluxo de caixa, as cifras estão fora da realidade do São Paulo. Segundo apurou o Bolavic Brasil, Enzo Dias foi um nome sondado pelo São Paulo, mas a pedida de 21 milhões de reais do River Plate para liberar o lateral esquerdo de 28 anos impede qualquer possibilidade de abertura de conversas. Em um primeiro momento não vai evoluir. Números de Enzo Dias. Vindo do Talleres, atuou em 42 jogos na última temporada, fez um gol e deu 5 assistências. Neste ano foram 28 jogos e 2 assistências. Ele atua predominantemente como lateral, mas também já se aventurou mais na frente. O Flamengo é um interessado no lateral. O River Plate aceitou vender o jogador pela mesma quantia e agora aguarda uma evolução por parte dos flamenguistas. Após perder Vina por grave lesão, busca um nome no mercado. O diretor de futebol Carlos Belmonte reforçou prioridade na busca por um lateral esquerdo em mais de uma entrevista para veículos de imprensa. A chegada desse jogador seria um pedido de Zubeldia. Tricolor pode perder o Wellington já nesta janela, mas recusou primeira proposta de 2 milhões de reais do Southampton. A tendência é do jogador permanecer no clube até o fim de seu contrato. São Paulo não está esperando Alex Sandro. O clube já sabe que atleta quer permanecer na Europa e procura novos nomes, mas não tem negociação adiantada neste momento. Veterano de 33 anos também está na mira do Flamengo. 3 bilhões de reais, Éder Militão pode jogar na Arábia Saudita e render bolada ao São Paulo. Fundo de investimento saudita, além de Vinícius Júnior, também está interessado na compra do zagueiro revelado pelo tricolor. Mercado quente fora do Brasil. O São Paulo não foi um dos clubes que mais se movimentou na atual janela de transferências, tanto que ao menos até o momento, só confirmou a chegada de Marcos Antônio, especialmente em decorrência da lesão grave de Alisson. No entanto, existem diversas negociações que estão ocorrendo ao redor do mundo, especialmente fora do Brasil, sendo que algumas delas, inclusive, podem acabar sendo benéficas ao tricolor, com uma em especial. Neste final da janela de transferências,
O Real Madrid sendo muito observado pelos árabes, que têm bilhões na conta e querem aumentar ainda mais a qualidade da liga por lá, ainda mais pelo fato de que vão sediar a Copa do Mundo em 2034. O primeiro a ser buscado e que gerou uma repercussão foi Vinícius Júnior, recebendo uma oferta do fundo de investimento saudita com salários extremamente elevados e que surpreenderam muita gente. Ex-São Paulo na Arábia Saudita? Porém, desta vez, os Sheik abriram conversas também por Éder Militão, com o possível destino ainda sendo mantido em sigilo, mas com tratativas abertas no começo da semana, consideradas difíceis. Conforme apurado pelo GE, os investidores inicialmente fizeram contato com os representantes do zagueiro, visando receber uma resposta preliminar para depois tratar diretamente com o Real Madrid. Em decorrência dessa situação, Ulisses Jorge, que é o empresário do brasileiro, optou por adiar a festa de aniversário neste final de semana, desejando analisar esse assunto pessoalmente na Europa para em seguida avisar aos espanhóis. Muito dinheiro envolvido. Importante deixar bem claro que o defensor renovou o contrato em janeiro deste ano até 2028, onde foi incluída uma cláusula de saída com um valor extremamente alto, 500 milhões de euros, cerca de 3 bilhões de reais na cotação atual. A questão é que o soberano, por ser o time que revelou Militão, tem direito a uma porcentagem do valor que será pago, utilizando do mecanismo de solidariedade da FIFA, ou seja, pode receber um caminhão de dinheiro. Diego Lugano revela para quem vai sua torcida entre Nacional x São Paulo pela Libertadores. Jogador foi multicampeão no tricolor, mas foi revelado no Nacional. Equipes se enfrentam nas oitavas da Libertadores. Nacional x São Paulo. O São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai, nesta quinta-feira, 15 às 19 horas, no Gran Parque Central, em Montevidéu. O duelo é válido pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores. E os dois times têm algo em comum: Diego Lugano. O jogador foi campeão no São Paulo e um dos grandes nomes da história do tricolor. Já o Nacional foi onde o ex-zagueiro foi revelado. Agora precisa se decidir sobre para quem vai torcer para conquistar uma vaga nas quartas de finais da Libertadores, o time que o revelou, ou o clube que o projetou e onde foi multicampeão. Para quem Lugano vai torcer? Em entrevista à Rádio Sport 890, Lugano foi perguntado sobre sua torcida, se vai para o São Paulo ou o Nacional na Libertadores. O ex-jogador preferiu ficar neutro. Sem dúvida, devo muito ao São Paulo. Tive a decolagem da minha carreira no Brasil. Tudo que eles me deram e me dão é indescritível. O Nacional também me trouxe do interior quando eu tinha 18 anos. Embora não tenha tido muitas oportunidades porque era uma época diferente, surgiram menos jovens, etc. Estou muito grato e também espero que o futebol uruguaio volte a ser competitivo a nível internacional. Porque quando o Nacional, o Peñarol ou o Defensor vão bem, todos nós lá fora vamos bem, disse o ex-atleta. Todos vivemos do prestígio do futebol, por isso é difícil saber quem torce. Além do Nacional tenho amigos como Seba Coates, Maurício Vitorino, Seba Guren. É quase impossível apoiar contra o Nacional. Sejamos neutros. Vamos ver um bom empate entre dois campeões mundiais, completou Lugano. Elogios ao São Paulo. Lugano também comentou sobre o atual momento do São Paulo e falou dos pontos fortes do time na temporada. Seus principais pontos fortes estão no ataque. Com Lucas Moura, que voltou da Europa em plena forma, é um ídolo do clube e nos deu o título no ano passado. Tem também o Jonathan Calleri, que é 9 na área, se posiciona muito bem, é finalizador. O técnico Luiz Zubeldia deu à equipe uma intensidade e dinâmica importantes com um 4-2-4, mas também por jogarem muito. Os times brasileiros sofrem constantemente alterações e lesões. Até um mês atrás, a dobradinha era com Pablo Maia e Alisson, mas hoje eles estão lesionados, concluiu. Abel Ferreira diminui importância de jogo com São Paulo e decide poupar no Palmeiras. Palmeiras e São Paulo farão duelo de 6 pontos no Allianz Parque. São Paulo encara o Nacional nesta quinta-feira. Depois de conquistar uma importante vitória diante do Atlético Goianiense, no último domingo, 11 por 1-0, no Morumbi, o São Paulo agora concentra suas atenções para o duelo do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores diante do Nacional, do Uruguai. O embate acontecerá nesta quinta-feira às 19 horas, no Parque Central, no Uruguai. Mesmo faltando um pouco mais de 24 horas para o duelo, o São Paulo antecipou seu planejamento e chegou na última terça-feira 13 em Montevidéu. Mesmo com o duelo importante na Libertadores, o tricolor paulista não quer deixar o Brasileirão de lado.
Isso porque no próximo domingo, 18, o Soberano irá encarar o Palmeiras, no Allianz Parque em jogo válido pela 23ª rodada do torneio nacional. E o duelo é muito importante para a equipe paulista. Isso porque uma vitória no Choque Rei não só vai fazer com que a equipe de Zubeldia ultrapasse o rival, como também fará o tricolor entrar no G4 e dependendo do resultado do jogo entre Flamengo e Botafogo, o time da Barra Funda pode entrar na briga pela liderança da competição. São Paulo está de olho no Brasileirão. O São Paulo deve se aproveitar da crise que o rival vive. Nas últimas 7 partidas, o Palmeiras venceu apenas um jogo, mas mesmo assim acabou sendo eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, 14, pelo jogo de ida da Libertadores, a equipe de Abel Ferreira sucumbiu mais uma vez e perdeu para o Botafogo por 2-1. Para continuar vivo na competição, o Palmeiras terá que vencer no Allianz Parque por 2 gols de diferença e é aí que o São Paulo vê vantagem para o jogo de domingo. Abel Ferreira já sinalizou que entrará com um time misto para o Choque Rei no domingo, 18. De acordo com a apuração do GE, Abel deve poupar boa parte do time no clássico. Durante a entrevista coletiva da última quarta, ele se limitou a dizer que irá analisar os que estarão com mais condições para atuar. Devido ao alto número de jogos, o treinador vem fazendo um rodízio, e isso deverá acontecer mais uma vez. Palmeiras irá poupar contra o São Paulo. E quando Abel decide ir com time misto, os resultados não são bons. Contra o Vitória, o time foi derrotado por 2-0, já contra o Flamengo o time empatou por 1-1, no Maracanã. Com isso, o São Paulo tem grandes chances de vencer mais uma vez no Allianz Parque. Depois de ter perdido por 5-0 no segundo turno do Brasileirão do ano passado, a equipe de Zubeldia quer se vingar.